Estou feliz de poder compartilhar com vocês essa jornada. Sejam todos muito bem-vindos, né? A nossa missão de discipulado com os juniores. Hoje é a aula 4, né? Nós já estamos aí na nossa quarta aula da nossa mentoria, onde eu estou acompanhando, né, vocês nessa jornada, né, gente? Essa jornada que nós estamos empreendendo, né, de gerar nos nossos juniores, nas nossas crianças, crenças positivas através da experiência e também através da instrução, né? Esse é aí o nosso é o que nós queremos, né? Nós queremos gerar, né, nas nossas crianças, nossos juniores, crenças positivas sobre Deus, sobre a igreja, sobre eles mesmos, né? É isso que nós queremos. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Falem para mim, gente, de onde que vocês estão falando, qual estado do Brasil que vocês estão falando comigo, né? Contem aí para mim no chat. Deixa eu ver quais estados estão aqui hoje nessa aula. Fala aí para mim. Eu quero saber quais estados brasileiros, né? Nós temos aqui nessa aula. Glória a Deus. Rio de Janeiro. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, gente. Maravilha. Nós temos muitas pessoas aqui que estão conectadas conosco, a Márcia, do Rio de Janeiro também. O Rio de Janeiro está aqui em peso, né, gente? Glória a Deus. Então tá, gente, nós vamos iniciar então aqui a nossa aula, né? E eu quero estar compartilhando com vocês, né, aquilo que Deus tem falado comigo, né? Aquilo que Deus tem trazido, né, ao coração. E eu espero, em nome de Jesus, que esse projeto, que eu tenho recebido já tantos testemunhos, né? São Paulo presente, tenho recebido tantos testemunhos, tantas fotos, né, gente, dos juniores se batizando. Isso é muito emocionante receber as fotos dos cantinhos da oração, dos juniores ali nas suas casas, orando ao Senhor, né? Os pais se envolvendo nesse projeto, os pais se envolvendo nesse trabalho. Isso é muito gratificante, né? É muito gratificante também escutar líderes, né, do Ministério Infantil, do Ministério com Juniores, que estavam desanimados, querendo entregar o ministério, né? E aí, né, me contam aí nos depoimentos que, pastor Andréia, eu achei no projeto Natanaelzinho um norte, né, que me fez ter vontade de continuar. Isso, gente, é muito maravilhoso, né? É muito maravilhoso escutar esses testemunhos, né? Porque isso dá para a gente um senso de propósito muito grande. Então, né, você que vai aí assistir essa gravação depois, né, que você possa também ser motivado, né, por esse projeto, que com certeza não nasceu no meu coração, mas nasceu no coração de Deus, né, para a gente poder estar abençoando aí a vida dos nossos juniores, a vida das nossas crianças, né, e com certeza, né, Deus, ele tem algo especial para cada um de nós. Amém, gente? Então, hoje, né, nessa aula 4, né, hoje é a nossa aula 4 da nossa mentoria, e na aula de hoje, né, nós vamos falar, gente, sobre duas coisas, como acontece aqui sempre a nossa mentoria, né, que é uma mentoria de acompanhamento, porque nós estamos, desde janeiro, nós estamos nessa jornada, né, dessa missão, que é de batizar 30 mil juniores do Brasil em 2024, dentro de um processo de discipulado, ok? Então, desde janeiro, nós estamos nessa caminhada, nós passamos pela etapa de preparação, onde eu ensinei para vocês como montar uma estrutura de discipulado. Depois nós entramos na primeira fase, né, que é a fase da oração, e agora nós estamos já na segunda fase, que é a fase do evangelismo. Então, na nossa mentoria, nós vamos falar sobre o momento da missão, o momento das 7 fases, e vamos falar também sobre uma lição do Manual do Discipulador, né? Por quê?
Porque a nossa missão, como eu tenho, né, explicado aí para vocês, é a nossa missão de fazer discípulos, né? Nós temos a missão de fazer discípulos. E o projeto Natanaelzinho, né, gente, eu gosto muito dessa alegoria aqui do trem. Provavelmente eu devo falar ela em todas as nossas aulas. Eu devo falar para vocês sobre essa alegoria. Por quê? Porque aqui eu acho que ilustra muito bem, né, qual que é a nossa pretensão. Aqui ilustra qual que é a nossa pretensão, né, gente? Que é de realmente transformar os nossos juniores, as nossas crianças, em discípulos, né? Não transformar eles em crentes, em evangélicos, mas transformar eles em discípulos. Porque existe uma estatística, né, de que a maioria das crianças que são criadas na igreja não permanecem na igreja na sua vida adulta. Isso por quê? Porque muitas vezes elas só vão na igreja, gente, né? Eu gosto de dizer que a pessoa ir numa academia não vai fazer ela emagrecer, não vai fazer ela ganhar massa muscular, não vai fazer ela ficar forte, né? O simples fato de frequentar uma academia, essa pessoa não se exercitar ali nos aparelhos que a academia tem, se não seguir os exercícios direitinho, não vai adiantar nada ir na academia. Da mesma forma, ir na igreja não garante nada. Né? Frequentar uma igreja não transforma uma pessoa num discípulo, assim como ir numa academia só não transforma uma pessoa em alguém que está fazendo um exercício físico, né? A gente precisa praticar a prática, experimentar, vivenciar, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, por que a maioria das crianças são criadas na igreja e não permanecem na igreja na vida adulta? Muitas delas, gente, não vou generalizar, né? Não vou aqui acusar, julgar ninguém, mas eu vou dizer que a maioria é porque simplesmente foram na igreja, mas não experimentaram a graça, não conheceram de verdade o evangelho, não entenderam o que é ser um cristão, né? E a nossa missão é justamente gerar isso nas crianças e nos juniores que Deus tem colocado na nossa mão. Amém? Né? Quantos aqui que estão aqui assistindo essa aula que têm tomado posse disso? Vocês que estão me acompanhando aqui, vocês sabem que nós precisamos abrir mão desse papel de simplesmente tia da salinha, de cuidadores de crianças ali na igreja, assumir o papel de discipulador, assumir o papel de discipuladora, assumir o papel de pastoreio, de gerar crenças positivas. Então, aqui, olha, a nossa missão, gente, ela é como se fosse esse trem, né? Que todo mundo tem essa missão, né? De fazer discípulos. Foi dada por Jesus. E a gente precisa fazer essa missão andar. E o projeto Natanaelzinho fosse aqui, olha, esses trilhos, né? É como se fossem os trilhos pelos quais a missão vai passar. Uma das linhas, né? A estrutura de discipulado, que é a estrutura, a escritura, né? A própria palavra de Deus, um modelo para o junior seguir, uma instrução para ele poder viver, né? Que é aqui a estrutura de discipulado, a estrutura de cuidado, né? E por outro lado, né, na outra linha aqui, nós temos a experiência, que são aquisição de habilidades, construção de crenças. Essas duas linhas, gente, são duas linhas separadas, porém elas andam em paralelo. Então, o que é o projeto Natanaelzinho? É a gente proporcionar para os nossos juniores que eles tenham o discipulado, que é a instrução, é o modelo, é a escritura, mas que eles tenham também a experiência, que é a vivência, que é a aquisição de habilidades, que é a construção de crenças. Então, a proposta do projeto Natanaelzinho é esse. Gente, isso está claro para vocês? Está claro para todo mundo, né? Que são duas coisas distintas, porém elas andam juntas, ok? A estrutura de discipulado e a experiência, através de quê? Das 7 fases da multiplicação, que é o que nós temos proposto aqui, né? Quais são as 7 fases? As 7 fases são essas aqui, ó, que nós estamos já trabalhando aí com as nossas crianças e com os nossos juniores, ok? Então, nós
na fase da preparação, nós estávamos formando a estrutura de discipulado através dos grupos de discipulado e dos GS. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Quem aqui conseguiu, gente, montar GDs, grupos de discipulado, e GEs, grupos de evangelismo aí na sua igreja? Quem conseguiu montar a estrutura de discipulado aí? Digita eu para mim. Quem conseguiu montar já a estrutura de discipulado. Quem tiver dúvida, não sei montar ainda, manda para mim aí também, né? Você pode escrever aqui que a gente vou estar dizendo para você como que você pode aprender a fazer isso. Nós temos um treinamento gravado, né, de 3 horas, onde ali eu explico passo a passo para você montar a sua estrutura de discipulado. Quando você adquire o manual do discipulador ou qualquer outro material da nossa missão, você recebe junto esse treinamento, tá? Eu vou deixar o link, né, para você adquirir o material aqui na descrição, né, para quem vai assistir essa aula depois. E se tiver alguém aqui na aula que quiser, é só você mandar aí no chat para mim, que eu envio também para você o link para você adquirir o material. Então, nós acabamos de viver a fase da oração aqui, ó. Nós oramos durante 21 dias, dentro do jejum da vitória, nós oramos pelos amigos não cristãos, né? Ei, Flávia, sua primeira aula hoje, que bênção! Tem mais 3 aulas gravadas lá no YouTube disponíveis para você, tá? Depois você assiste, beleza? E se você quiser, né, acessar o treinamento completo também, né, depois você me fala aqui que eu envio o link para você, ok? Então, nós participamos da primeira fase, né, que é a fase da oração, onde nós oramos por 3 amigos não cristãos. Quem viveu aí essa primeira fase, gente? Quem de vocês viveu a primeira fase? Girlana, também a primeira aula. Glória a Deus, gente nova chegando. Gente nova chegando. Quem aí viveu? Quem aí, as crianças da sua igreja, orou por 3 amigos não cristãos? Sinaliza aí para mim, manda um joinha, um sinal de fumaça, alguma coisa aí sinalizando que a sua igreja... Ah, Márcia levantou a mão, muito bem. Janete, glória a Deus, muitas pessoas levantaram a mão, muitas pessoas viveram a primeira fase. Pois é, gente, agora... Esses amigos não cristãos que foram alvos de oração na primeira fase, eles vão receber um convite, né? Um convite nessa fase do evangelismo aí, né? Assim como na primeira fase o cantinho da oração foi a ferramenta que a gente usou, aqui na segunda fase, a nossa ferramenta é o convite, que inclusive eu mandei, né? O link. Eu já mandei o link de um convite editável no Canva, né? Para quem quiser utilizar, se você quiser também fazer um convite ao seu gosto, não tem problema, tá? Você pode fazer também. Mas eu mandei um link no Canva, se você também não tem, você pode, lá no grupo, né? Eu mandei lá, você pode me solicitar também que eu envio para você, ok? Eu vou deixar ele aqui também na descrição do vídeo, aqui no YouTube, para que você possa baixar. Tá bom, gente? E aqui, gente, nessa fase do evangelismo, nós vamos estar enviando um convite para quê? Para a terceira fase, que é a fase da comunhão. Que é a fase, gente, onde a gente vai fazer o jantar dos natanaezinhos. O que é o jantar dos natanaezinhos, gente? Nessa fase, os juniores não cristãos e crianças que foram alvos de oração, recebem um convite na segunda fase para participar do jantar dos natanaezinhos. Nesse jantar, gente, é um momento de comunhão, né? É um momento que não precisa ser jantar, pode ser café da tarde, café da manhã, piquenique, né, pode ser o que você achar mais conveniente, o que for mais, por exemplo, existem alguns estados aí que fazer coisa para criança à noite não funciona, né? Então você não faça jantar. Às vezes aí onde você mora, um café da manhã funciona mais, ou um café da tarde funciona mais, ou um piquenique na praça funciona mais.
não tem problema, você pode utilizar aí a forma que você quiser. O importante é que esses amigos não cristãos, eles venham, eles participem. Porque, gente, essa fase, ela é muito importante, né? Porque ela vai, inclusive, dar a base para a fase 4, que é a consolidação, que é a próxima fase. Então, os amigos não cristãos vão estar ali participando desse evento, que seja um evento gostoso, prepare com muito esmero, uma programação legal, né, gente? Prepara pode ser uma festa temática, né? Pode ser uma festa fantasia. Usem a criatividade de vocês nesse dia, né? Que seja um momento bem agradável, que esses amigos não cristãos, eles realmente se sintam em casa, né? Eles se sintam especiais, eles se sintam importantes. E detalhe, nesse dia, eles serão servidos pelos amigos cristãos que os convidaram, né, gente? Então, por exemplo, nessa fase da comunhão aqui, ó, os GEs, que são os grupos de evangelismo, o que são os grupos de evangelismo? Só para quem aí está aqui pela primeira vez, né? Os GEs são grupos de evangelismo entre juniores e crianças, liderados por juniores maduros. Então, sabe aqueles juniores maduros que fazem parte do seu grupo de discipulado, né? Aqueles juniores maduros que você escolheu para discipular, eles se tornam líderes dos GEs, dos grupos de evangelismo. E esses grupos de evangelismo que vão vir, né? Que vão servir os convidados nesse dia. Entendeu? Que vão servir os convidados nesse dia. Então, é um dia bem especial, não só para os amigos não cristãos, é um dia bem especial também para os juniores cristãos, porque eles vão se sentir úteis, eles vão estar servindo os amigos deles, né? Então, vai ser algo assim, com certeza, bem maravilhoso que vai acontecer, né? Aí com vocês. Ok, gente? E nessa fase, né, da comunhão, esses amigos não cristãos que estão participando ali, eles serão desafiados a aceitarem um lar de paz na sua casa, ou uma oração na sua casa. Uma oração, né, dentro de uma estratégia, né, dentro do projeto, que se chama Jesus na casa dos meus amigos. Ok, gente? A fase da consolidação, então, ela é marcada por uma estratégia chamada Jesus na casa dos meus amigos, que é a consolidação. Porque eles vieram até nós aqui na fase da comunhão. Na fase da consolidação, a gente vai na casa desses amigos. Entendem? Há um material, assim como há o manual do discipulador aqui na fase da preparação para fazer o discipulado, na fase da consolidação existe um material que é o manual do consolidador. Sim, Mara, você quer perguntar? Você levantou a mão? Pode perguntar. Ou não levantou? Foi só um sem querer. Ah, então tá bom. Gente, quem quiser perguntar, pode levantar a mãozinha, tá bom? Aí você pode perguntar qualquer coisa, tirar qualquer dúvida que você quiser. E aí, nessa fase, eu quero mostrar aqui para vocês, gente, o manual do consolidador. Quem comprou, né, os 4 e-books, recebeu ele, tá? Vocês têm ele aí dentro do material que vocês adquiriram, tá? E eu fiz uma atualização nele, tá? Eu fiz uma atualização. E vocês que já compraram, é só vocês irem lá na plataforma, aquela plataforma que vocês acessaram quando vocês compraram, que a nova versão já está disponível lá para vocês baixarem, tá? E você que não comprou ainda, né? Você vai comprar ele, se você quiser, já na nova versão. É o mesmo conteúdo, porém, eu fiz algumas correções, que ele tinha alguns erros ortográficos, né? Então, eu fiz umas correções e tirei um pouco do fundo, porque algumas pessoas se queixaram que o fundo estava muito carregado, né? E quando estava imprimindo, estava ficando um pouco difícil para ler. Aí eu tirei um pouco do fundo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui para vocês como que ele ficou, né? O nosso manual do consolidador aqui, ó. Aqui, ó, ele ficou assim, ó.
Aqui, ó, Jesus na casa dos meus amigos, né? Jesus na casa dos meus amigos, Manual do Consolidador Júnior. Por que Manual do Consolidador Júnior? Porque é o Júnior que utiliza. São 12 esboços de mensagens, tá, gente? 12 esboços de mensagens para o Júnior ministrar na casa dos amigos não cristãos que eles oraram durante 21 dias e convidaram para o jantar e vieram no jantar. Agora ele vai receber na casa dele uma ministração pelo próprio Júnior. Então, são mensagens bem simples, são as 12 casas que Jesus visitou, né? Alguém está com o áudio ligado? Pode ligar, por favor? E essas 12 lições são as 12 casas que Jesus visitou, né? E cada uma dessas casas, Jesus levou um milagre diferente. E aí a estratégia é justamente a gente perguntar para o Júnior qual é a necessidade dele, né? E o que ele gostaria que Jesus fizesse na casa dele quando Jesus for lá. Porque nós cremos que onde estiverem 2 ou 3 em nome de Jesus, ele estará ali presente. Então, se nós vamos na casa dos nossos amigos, Jesus também vai, né, gente? Então, a estratégia é essa. Então, aqui, olha, tá vendo? Tem a lição 1, que é na casa de Zaqueu, né? A lição 2, que é Jesus na casa de Jairo, né? Aí tem a lição 3, Jesus na casa da sogra de Pedro, e assim por diante, ó. São lições simples, tá vendo? E em cada lição, né, tem aqui algo que a pessoa quer na casa dela, ó. Quero ajuda, quero amor e perdão, quero presença de Deus dentro da minha casa. Então, o que a pessoa quer dentro da casa? E aí, quando você adquire esse manual, e quem já adquiriu, né, também recebeu essa nova versão aqui, recebe também os cards, gente, que junto com o manual, vai aqui, ó, os cards do Lar de Paz, olha. Olha só que legal, como é que a estratégia, ela é muito legal, tá? Ela é muito legal. Deixa eu pegar aqui. Olha só. Por exemplo, lá no dia do jantar, né? Vai ter um momento que vocês vão falar sobre essa estratégia, dias na casa dos meus amigos, e eles vão perguntar para os amigos deles qual dessas 12 bênçãos aqui eles precisam na casa deles. Vão pedir para os juniores, os amigos deles, responderem qual dessas 12 bênçãos que eles querem que Jesus leve para a casa deles. Salvação, vida, cura e libertação, transformação, esperança, ajuda, amor e perdão, presença de Deus, comunhão, justiça, renovo espiritual, visão espiritual. E aí, cada um deles vão escolher, né? Que quer essa visita na sua casa. Vamos supor que ele diga, eu quero justiça na minha casa. Aí tá vendo esse número aqui, ó, é o número 10, que se refere à lição 10 do manual, ok? Você pode adquirir esse manual aqui, né, através do link da bio do Instagram do Projeto Natanaelzinho. Você pode adquirir através do grupo, né, mas eu vou também colocar aqui para vocês, eu vou colocar aqui para vocês o link, tá? Para vocês poderem adquirir, se vocês quiserem. Tá bom, gente? E lembrando, se você comprar, né, os 4 e-books, ele também está incluído, beleza? Então, no finalzinho aqui, eu vou colocar para vocês aqui esse link. Então, nessa fase da consolidação, é uma fase bem interessante, né? Bem legal. Quantos aqui já tem o Manual do Consolidador? Quem já tem aí o Manual do Consolidador? Manda aí uma mãozinha, né? Você que já tem aí o Manual do Consolidador. Muito bem. Muita gente já tem, né? Então, só baixar lá a nova versão, tá? Baixem a nova versão lá para vocês poderem imprimir. Então, nós estamos aqui nessa fase, né? Que é a fase da consolidação. E eu não vou falar das outras fases agora, né? Falo nas próximas aulas, porque agora a nossa atenção toda precisa estar até a 4ª fase aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Marcar a data dos jantares natanaezinhos, tá? As providências que você precisa tomar agora para essa fase da missão é marcar a data dos jantares natanaezinhos, providenciar os convites, né? E preparar os seus GEs
para poder irem nas casas dos juniores, né? Então, o momento aqui da nossa missão é essa, ok, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aí no chat, ou pode mandar também, levantar a mão aí, né? Você que está ao vivo aqui comigo, pode levantar a mão perguntando, tá bom, gente? Pode levantar a mão aí perguntando, ok? Então, nós estamos, né, aqui, né, na nossa fase da consolidação, se Deus quiser, né? Daqui a pouco nós vamos falar aí do Encontro dos Vencedores Kids, vamos falar do Face a Face Kids, né, muito em breve aí. Beleza, gente? Ok. O que você quer que repete, Daisy? Andréia, boa noite, a paz, né? Paz. Eu queria que você repetisse essas fases que nós já fizemos, né? Fez a oração, aí agora fez o convite, amanhã é o nosso jantar. Aí, o que eu faço amanhã com eles? No jantar? Isso. No jantar, você vai... desliga seu áudio para mim, obrigada. No jantar, você vai imprimir aqueles cards, né, os cards que eu mostrei dentro do manual do consolidador. E você, né, vai perguntar para os juniores visitantes se eles desejam, né, receber uma oração nas suas casas, uma visita nas suas casas. E aí você vai falar com eles o que eles querem que Jesus, quando Jesus for visitar a casa deles, qual a bênção que eles precisam, né? E treinar os GEs, né, que é o junior maduro, mas liderando outros juniores ali, aí é que eu digo, né, se você perdeu essa parte do treinamento de como montar os GEs, né, aí você tem que recorrer às outras aulas que a gente já deu aí, né, Não, eu já tenho já eles montados. Maravilha. Então, aí esses GEs agora vão nas casas através dessa estratégia na casa dos meus amigos, né? Para estar levando a oração, né? E é a fase, gente, que eu tenho profetizado que vai acontecer muitos milagres nas nossas igrejas, tá, gente? Através da vida dos nossos juniores. Porque os nossos juniores, eles vão ministrar, os nossos juniores, eles vão profetizar, os nossos juniores, eles vão começar a experimentar milagres, né? Vai ser algo bem marcante na vida deles. Eles vão aprender a pregar. Tem aí o esboço para eles aprenderem a pregar, eles vão aprender a ministrar, né? Então, essa fase é muito importante, tá, gente? Inclusive, já quero avisar para vocês de antemão que no dia 2, na próxima quinta-feira, eu vou fazer um workshop, tá? Eu vou fazer um workshop só para falar sobre a consolidação, tá? Vai ser um workshop para quem quiser participar. O valor do workshop é R$30, quem quiser participar desse workshop. Que lá eu vou estar fazendo um resumão de como montar GE, do que o GE vai fazer e tudo mais, tá? Só que é o seguinte, quem já comprou o manual do consolidador vai pagar só R$10, tá bom? Quem já comprou o manual do consolidador vai pagar só R$10. Quem não comprou vai pagar 30 e vai receber o manual do consolidador. E quem é meu aluno da consultoria personalizada vai ter acesso gratuito, ok? Entenderam? Então, o workshop do dia 2 vai ter o valor de R$30 para quem não tem o manual do consolidador, porque vai receber ele. Quem já tem o manual do consolidador vai pagar apenas R$10. É só você me informar seu e-mail que eu te mando o cupom de desconto. E quem é meu aluno da consultoria não vai pagar para assistir o workshop, ok? Ah, mas eu não posso participar por causa disso ou daquilo. Quem se inscrever vai receber a gravação depois, tá? Mas eu vou, assim, esmiuçar, tintim por tintim, dessa fase aqui, que é a fase da consolidação e da estratégia Jesus na casa dos meus amigos. Beleza, gente? Então tá. Mais alguma dúvida? Quem quiser perguntar aí, pode ficar à vontade.
Quem vai é o junior fazer a visita na casa? Sim, Joelma. É o junior juntamente com o líder adulto, tá, gente? O líder adulto precisa estar lá. Quem vai ministrar é o junior. É o junior que vai ministrar, mas o líder adulto precisa estar lá. Não envie essas crianças sozinhas, não, viu, gente? Pelo amor de Deus, né? Vão com elas, mas quem vai ministrar serão elas, tá? Isso faz parte do aprendizado, né? Isso faz parte do aprendizado delas, tá certo? Ok. Então, hoje, gente, nós vamos falar sobre a lição 3 aqui do nosso manual, tá? Vamos falar sobre a lição 3, que é consequências do pecado, tá? Então, como eu falei para vocês, a missão são duas linhas distintas. Então, nós falamos agora da experiência, agora vamos falar sobre a instrução. É você discipulando os juniores maduros, né? Quem está discipulando já juniores maduros aí? Mas eu posso fazer em dias diferentes para poder acompanhar? Sim, Girlana, né? Pode fazer em dias diferentes, né? Te sugiro até que você faça isso mesmo. Né? Se você não tem equipe, é você que vai fazer, faça em dias diferentes. Lembrando, gente, que não é para sempre. Talvez essa fase vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês, né? No sentido de, eu vou ter que ir em várias casas. Sim, mas em compensação, você vai experimentar muitos frutos também, né? Quanto mais casas aí você for, mais vai acontecer. E eu, né, no treinamento, eu falei que essa fase vai ser uma fase que vai acontecer um crescimento muito extraordinário na sua igreja. Por quê? Porque não vai ser só o grupo de juniores que vai crescer, porque esse menino, essa menina, né, pode ser que tenha mãe, tenha pai, tenha irmãos, e nesse processo, né, a sua igreja vai acabar ganhando muita gente de todos os grupos, não somente crianças, mas vão ganhar pais, mães, irmãos, adolescentes, jovens, né? Através do seu grupo de juniores, a sua igreja vai crescer. Né? O reino de Deus vai ser estabelecido nas famílias, gente. Vocês têm noção do que Deus está querendo fazer através da sua vida? Amém? Quem aqui recebe isso, né? Quem aqui aceita esse chamado, né? Aceita esse chamado para ir, gente, fazer diferença em famílias, né? Na casa de muitas pessoas, né? Através dessa estratégia. Então, vai ser algo muito lindo que Deus vai fazer. Então, hoje nós vamos falar aqui da fase 3, né? Do encontro 3, que é consequências do pecado, mas eu não sei se vocês estão conseguindo ler aí, porque para mim está um pouco pequeno. Não sei se vocês estão conseguindo ler aí, mas as 12 lições do manual, gente, do manual do discipulador, que você também pode adquirir ele separado ou dentro da coleção, tá? Dos 4 e-books. As 12 lições, elas vêm falar do plano de salvação esmiuçado. Então, vocês estão percebendo aqui que a gente começou a falar sobre a criação, sobre como o pecado entrou no mundo, foi a outra aula, agora sobre as consequências do pecado. Então, ou seja, a gente vai estar caminhando com os nossos juniores, né? Porque, por exemplo, na próxima aula, a gente vai falar sobre as tentativas humanas de se reconectar com Deus. Então, a gente vai estar esmiuçando o plano de salvação aqui com os nossos juniores, né? Que é a parte teórica do discipulado, que é a escritura, que é a nossa base, certo? Então, a gente vai estar falando sobre isso. Então, hoje, gente, o que os juniores precisam saber? Os juniores precisam saber que o pecado, ele tem consequências. O pecado tem consequências, né? E essas consequências, elas são graves. Essas consequências, elas aconteceram ali nos primeiros seres humanos, mas o que está acontecendo hoje no mundo, né, é, é resultado dessa desobediência humana, né?
Joselande, você encontra essas lições no Manual do Discipulador de Juniores, ok? Eu vou mandar o link aqui para vocês daqui a pouquinho. Tem alguém aí que tem um link, gente? Só para mim não ter que interromper a aula aqui e mandar. Se alguém tiver o link aí do Manual do Consolidador, do Discipulador, dos 4 e-books, coloca aí no chat para mim, para os colegas que não têm poder adquirir, tá? E mais na gravação eu vou deixar aqui os links para vocês, beleza? Então, gente, os juniores precisam saber, né? Como eu falei na última aula, sobre o pecado original, sobre o pecado da humanidade, que não se trata simplesmente do meu pecado particular e do dia a dia, né? Mas se trata do pecado da humanidade. Se trata, gente, da condição humana de pecado. E todo o mal que existe hoje no mundo, que existe hoje na Terra, é consequência desse pecado. Porque a gente fala tanto que Deus é bom. Se Deus é bom, por que existe tanta maldade? Por que existe tantas coisas ruins que acontecem? Os juniores, isso precisa fazer sentido para eles precisam saber que toda a maldade que existe no mundo não é da vontade de Deus, mas é uma consequência do pecado, é uma consequência da escolha errada do ser humano de pecar, né? E aí vocês podem contar a história para eles dessa queda, né? Vocês podem contar a história dessa queda, que inclusive vocês já vão ter contado na lição anterior, né? E vocês vão falar sobre o que aconteceu, né? Que o ser humano passou a se esconder de Deus, que essa é uma das consequências mais graves do pecado, ou é a consequência mais grave do pecado, que esse nosso distanciamento de Deus, o pecado, ele nos separa de Deus, né? É uma consequência. Em pecado, a gente não consegue orar, em pecado a gente não consegue sentir a presença de Deus, em pecado a gente se sente longe de Deus, a gente se sente sozinho, né? Então, é importante dizer isso para eles. Como consequência do pecado, as pessoas passaram a brigar, né? Adão e Eva começam a se acusarem. Então, as brigas existem hoje por causa do pecado. A mulher não tinha dores de parto, você pode falar sobre as enfermidades, sobre as doenças no corpo, sobre a própria morte, porque o ser humano não foi criado para morrer, foi criado para ser eterno, mas o pecado trouxe essa morte física também, né? Mas em Jesus nós temos a vida eterna. Por quê? Porque o nosso corpo será transformado em um corpo de glória, que você não precisa entrar em detalhes com isso agora. Inclusive, você pode gerar, né, curiosidade neles, dizendo, mais para frente nós vamos falar mais sobre isso, né? Então, porque isso faz parte da nossa fé, né, gente? Que nós seremos transformados e nós temos a vida eterna em Cristo. Então, é importante isso ser gerado no coração dos nossos juniores. As preocupações, né? Quando nós pecamos, nós passamos a ficar preocupados, porque o ser humano não precisava, por exemplo, de se esforçar para ter sustento, né? Ele cultivava a terra que Deus deu, ele cultivava as plantas, ele cultivava as flores, os jardins, ele cuidava dos animais, mas ele não precisava de capinar, ele não precisava de lidar com espinhos, ele não precisava de fazer força, porque Deus supria todas as necessidades dele, né? O pecado, ele traz necessidades, o pecado, ele gera escassez na vida da gente, né? A quinta, a serpente foi punida, porque passou a rastejar, né? Aqui a gente pode ensinar, né, para os nossos juniores, que o pecado contaminou toda a terra, não somente o ser humano, mas até os animais passaram a sofrer por causa do pecado humano. Mas é importante dizer que Jesus, ele veio resolver esse problema do pecado. Você não vai entrar em detalhes com eles nessa lição, né? Porque vocês precisam gerar curiosidade neles. Porque nas próximas lições, você vai estar aprofundando sobre como Jesus fez isso.
E gerar curiosidade nos juniores é uma estratégia importante para que vocês possam prender a atenção deles. Certo, gente? Mas sempre traga a graça de Deus aqui no final da lição. A gente está falando de pecado, mas fale que Jesus, ele veio resolver esse problema. Porque nas próximas lições nós vamos construir isso no coração dos juniores de uma forma mais específica. Ok? E aí, você pode falar que a Terra, né, foi dominada pelo poder do mal, né, e que o pecado, ele leva as pessoas a se afastarem de Deus, a brigar, a mentir, a roubar e a fazer coisas aí que não agradam o Senhor. E no final do encontro, é importante, gente, que vocês orem pelos juniores, né? Orem em voz alta, orem para que os juniores compreendam que o pecado gera consequências. E não se trata de um castigo de Deus, mas se trata de um resultado natural das escolhas, né? E aí você pode trazer para essa reunião de discipulado uma dinâmica sobre escolha, né? Porque esse momento do discipulado, que não seja um momento só de ler revista. Inclusive, gente, não leva a revista para ler ali na hora do discipulado. É uma conversa que você vai ter com os juniores sobre isso, né? Então, leve uma dinâmica sobre poder de escolha, é muito importante aqui para levar eles a entenderem que as escolhas, né? Quando escolhemos o pecado, isso vai trazer consequências. Né? E aqui ensinar para eles sobre a missão, né? Que é a missão de identificar esse pecado, explicar que essas consequências elas são práticas. Eu dei 3 sugestões aqui para vocês, coloquei no manual, né? Que é a sugestão da raiz e do fruto, você usar, né, uma analogia que o pecado é como raízes ruins que produzem frutos ruins, né? Explique que as nossas ações são os frutos que têm consequência e que devemos escolher sabiamente. Então, o fruto vai depender de que raiz, né? Você pode colocar, por exemplo, o limão produz limão, a uva produz uva. O limão, ele é azedo, porque a raiz dele tem esse ingrediente de ser azedo, mas a uva é doce. Então, o pecado, né, quando nós estamos cultivando o pecado na nossa vida, esse pecado vai aparecer de alguma forma, né? Então, use experiências visuais, né? Então, você pode aqui, por exemplo, pegar uma garrafa de refrigerante e colocar ervas amargas lá dentro, né? E falar, olha, parece ser bom. Você pode colocar a cor do refrigerante, parece ser bom, mas o que está aqui dentro é ruim, né? Então, porque o pecado, muitas vezes, ele vem parecido com algo que é bom, mas, na verdade, ele é ruim, embora pareça ser bom. Embora ele venha dentro de uma embalagem de algo que é gostoso, mas, no fundo, ele vai trazer uma consequência, né? E conte outras histórias bíblicas também sobre consequências de pecado, né? A própria história de Adão e Eva, e, como sempre, no final, destaque que Jesus veio nos libertar do pecado e veio nos oferecer a graça e o perdão de Deus, né? E a instrução, né, no final, que você leve cada um dos discípulos a refletirem sobre a sua própria vida, sobre as suas atitudes, e levar as suas dificuldades até Deus, né? Aquilo que eles não têm conseguido fazer, se livrar, né, gente? Porque a gente precisa levar os juniores à reflexão, tá? Precisamos levar os juniores à reflexão, porque a partir dos 8 anos, o cérebro da criança já está, já tem desenvolvimento suficiente para poder fazer juízo de valor, para refletir sobre certo e errado, né? Então, é muito importante levá-los a refletir. No final, deixe esse momento aí, ore com eles, né? Ore com eles. Se eles tiverem dúvida, quiserem conversar com você em particular, coloque-se à disposição deles para isso. Instrua-os sobre o trabalho prático, né? Dentro aí da missão, instrua eles sobre o trabalho prático. Ok, gente? Então, né, dentro do nosso discipulado, que é a linha 1, né, que é a instrução, é isso que eu queria falar com vocês hoje sobre a questão das consequências do pecado.
Gente, vocês têm alguma pergunta que vocês querem mandar aí para mim, né? Alguma dúvida, algo que eu não falei aqui, né? Que seja relevante para você, que seja importante, você pode mandar para mim aí que eu vou respondendo. E você pode deixar perguntas aqui também, né? Na gravação, no YouTube, que eu vou respondendo vocês aqui mesmo, ou gravo vídeos falando sobre isso, né? E outras dúvidas aí que vocês tiverem. Ok, gente? Então vamos lá? Isso, Girlana. Esse material aqui é o livro do discipulado, tá? Em 12 lições. Essa visita é uma só vez, a Márcia está perguntando. Sim, Márcia, você pode fazer uma vez, você pode fazer mais de uma vez, vai depender da sua disponibilidade, da sua equipe, ok? Na minha igreja, como que eu vou fazer? Eu vou fazer só uma vez, tá? Eu vou fazer só uma vez. Por quê? Na minha igreja eu tenho, porque na minha igreja eu faço não só com as crianças, eu faço também com os adultos. Nós temos 6 GEs na minha igreja. Então, cada GE, por exemplo, vai estar fazendo, vai escolher entre os visitantes ali, né? Vai escolher entre os visitantes, não. Os visitantes que quiserem essa visita nas suas casas, né? Eu desafiei os meus GEs, cada um deles conseguirem pelo menos 7 casas, uma por semana, porque nós vamos fazer durante 7 semanas aqui essa estratégia Jesus na casa dos meus amigos. Então, eu vou fazer uma semana só, tá? Eu vou fazer só uma semana. Mas se você tiver disponibilidade para fazer mais, você pode fazer mais. Eu vou fazer somente uma, tá? Porque eu vou estar atraindo esse público aí, né? Para o culto que eu vou fazer na igreja e a gente vai caminhando eles para o encontro depois, né? Mas cada pessoa, cada igreja pode estar fazendo de acordo com a sua realidade, tá? E as pessoas que não querem visita no lar? As que não quer, não quer, né? Se a pessoa não quiser, tá tudo bem. Você continue sendo amiga dela, né? Mas as que quiserem, gente, né? Deus vai levantar pessoas para você fazer, tá? As pessoas que Jesus vai na casa dela e já escolheu, viu? Elas vão querer, né? Então, não se preocupe com quem não quer, tá? Eu tenho uma filosofia de vida comigo. Quem não quer, eu também não quero. Eu quero quem quer, né? Porque quem tem vontade já tem a metade, né? Então, se a pessoa não quer, não tem como você obrigar. Então, trabalhe com quem quer, nas casas de quem quer. Beleza, gente? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Eu, pastora, levantei a mão, Márcia. Sim, Márcia, pode perguntar. Então, mais ou menos dentro do que a senhora respondeu aí, porque eles vão convidar os amigos, né, para irem na tarde ou no jantar, seja lá o que for, dos Natanaelzinhos. Mas aí, os juniores, eles não podem decidir por si só se vai ter visita ou não na casa deles. Vai depender dos responsáveis, né, dos adultos. E como a menina falou aí, pessoas que não querem, porque o junior ele pode até querer, a criança pode até querer, mas vai depender de autorização dos pais. E os pais que não acompanharem esses juniores, porque eu falei aqui na igreja para os responsáveis desses que vão convidar, para ajudar, oferecer de ir buscar, né? Porque a criança não vai poder ir sozinha, oferecer de buscar e tudo mais. Mas dar essa autorização, eu quero a visita na minha casa, a criança menor de idade ela não vai poder falar, ela tem que ter autorização do responsável, né? Como a gente faz? Se o responsável não quiser, como fica essa fase aí? Então, a gente fica sem fazer essa fase? Como é? Fiquei com essa dúvida. Sim, não, essa dúvida é muito pertinente, tá, Márcia? Então, primeira coisa, no dia do jantar, vocês precisam fazer uma ficha de acolhimento, né? É onde vocês vão pegar o nome, endereço, telefone, porque os juniores, visitantes ali, eles vão manifestar o desejo de que vocês vão na casa deles, certo? Até aí é com eles. Eles vão manifestar esse desejo. Depois disso, vocês vão entrar em contato com os pais, né? E perguntar se pode, né? Aí vocês vão estar marcando isso com os pais.
Obviamente, nós não temos como fazer isso sem autorização dos pais. Mas, gente, não tenham medo, né? Não tenham medo. Essa questão é uma questão que pode acontecer, dos pais não quiserem? Claro que pode. Mas até Jesus previu isso na missão dos 70, né? Vocês lembram que Jesus falou? Né? Ele falou assim, ó, se vocês forem numa cidade e não receberem vocês, batam os pés e vão embora. Né? Se eles receberem a paz, ok, se eles não receberem, a paz volta para vocês. Né? Então, não se preocupem com quem não quiser. Mas nós cremos, gente, que nós estamos debaixo de uma unção de oração, nós estamos debaixo de um mover. Então, muitas pessoas vão querer. E essas que vão querer, vão e mergulhem nelas. Porque, com certeza, né, o próprio Deus já está preparando aí quem vai querer. Né? Pode acontecer de alguém não querer? Pode. Mas faça como nós vamos seguir a instrução de Jesus, né? Vamos dizer paz para eles, se eles aceitarem, bem, se eles não aceitarem, a paz volta para a gente, né? E vamos prosseguindo com quem quiser, né? Com quem quiser, e em outras oportunidades, a gente continua acompanhando essa criança de alguma outra forma, continua convidando ela para os trabalhos que você tem aí no seu grupo, e quem sabe um dia ela aceita, né, essa visita na casa dela, né? Mas, a princípio, é a gente crer, né? Crer que um sobrenatural vai acontecer nas nossas igrejas, viu, gente? Não é na nossa força, não é no nosso conhecimento, né? Não é na nossa... Nós estamos fazendo coisas naturais. O sobrenatural é com Deus. Amém? Quem crê nisso, diga amém, né? Diga, escreve aí no chat, eu vou fazer o que é natural, né? Agora, o sobrenatural é o próprio Deus que vai realmente fazer, tá, gente? Ok? Então, gente, não estou conseguindo enviar o link aqui no chat para vocês, né? Como é que eu faço? Vou deixar o link na descrição do vídeo, ou quem tem aí o meu WhatsApp, me chama lá que eu mando o link para você. Tá bom, gente? E, Girlane, você nem começou ainda a desenvolver, tá tudo bem, viu? No workshop que eu vou fazer no dia 2, eu vou estar também, como eu vou estar fazendo um resumão de tudo, né? Eu vou dar oportunidade para aquelas pessoas que não começaram, para a gente fazer um novo cronograma, né? Para quem quer começar agora, quem não conseguiu acompanhar desde o começo e quer começar agora, a gente vou estar dando instrução para vocês a construir o seu próprio cronograma, tá? Para você viver essas 7 fases aí. Então, né, participe, se inscreva no workshop para você participar, beleza? Amém, gente? Mais alguma dúvida? Fernando, você levantou a mão? Amém, gente. Então, vamos tirar uma selfie para a gente poder encerrar aqui a nossa aula. Se você puder aí abrir a sua câmera, né? Vamos tirar uma foto aqui. Eu quero que você poste aí nos seus stories.